capítulo 3. Se você não está com a Bíblia, você pode acompanhar na telinha aqui. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando através das transmissões das redes sociais. Que o Espírito Santo possa tocar e falar ao teu coração, em nome do Senhor Jesus, porque vocês são muito amados pelo Senhor. Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, a partir do versículo 1. E a palavra de hoje, o tema é vencer o engano da serpente. Amém? Em nome do Senhor Jesus, se você puder, fique de pé no teu lugar e ler essa palavra do Senhor. E vamos ler a palavra em nome de Jesus. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse: onde estás? Só pede-nos, em nome de Jesus, curva a tua cabeça. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos os nossos corações e esse tempo, meu Pai, que temos em culto a Ti, meu Pai. Que só venha falar, Espírito Santo, aquilo que está no seu coração para essa noite, meu Deus. Em cada vida que ouvir essa palavra, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa quebrar tudo aquilo que estava paralisando, tentando assolar, tentando dividir, tentando maquiar aquilo que é a Tua palavra, a Tua verdade, que caia por terra agora de cada vida, através desse pouco tempo que nós vamos ministrar, que nós vamos ouvir a Sua voz, que o Senhor venha falar para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós vemos aqui um texto muito famoso, todos conhecem, né? Todos conhecem. E de vira e mexe, a gente, quando comenta desse texto, alguém sempre está falando: ah, se eu pegasse essa Eva, eu ia dar um jeito nessa Eva, porque olha o que ela fez, e se ela não tivesse pecado, se ela não tivesse conversado com a serpente, nós não estaríamos passando o que estamos passando, né? Só que, irmãos, quem pensa isso precisa entender que Eva, ela é a nossa antepassada, ela nos gerou. E nós vamos encontrar com ela na glória. Quero dar um abraço nela e falar: glória a Deus, porque o Senhor Jesus veio e nos resgatou. E glória a Deus, porque nós precisamos entender que, assim como Eva e Adão, eles estiveram sujeitos à queda, nós também temos essa sujeição. Nós não somos diferentes de Eva. O que nos diferencia de Eva é o Senhor Jesus, é o sangue do Cordeiro, que nos resgatou. Deus amou toda a humanidade, incluindo Eva e Adão, a ponto de entregar o seu filho na cruz do Calvário, para reverter a sentença que havia de morte para todos nós. Então, nós vemos o versículo, e nós vemos sobre a queda de Adão e Eva.
Mas o que nós precisamos entender é que Satanás continua usando as armas que usou para a queda do homem, de Adão e Eva, na descendência de Adão e Eva, que somos nós. Amém? Então, a estratégia de Satanás para nos destruir, para nos matar, para nos roubar, é a mesma, desde o começo. Ele, nesse momento, ele tem mais experiência do que ele tinha na época da queda de Adão e Eva. Então, ele conhece o homem muito bem. Ele sabe muito bem como atingir o coração de Deus. Sabe como ele atinge o coração de Deus? Tocando nos filhos de Deus. Fazendo com que os filhos dele caiam, se enganem, andem em iniquidade, andem de acordo com aquilo que é o caminho de dor e de destruição. Como Satanás não pode tocar a Deus e se vingar daquilo que é a queda e a sentença de morte eterna, ele passou todos esses anos e até a volta do nosso Senhor, ele vai fazer de tudo para tirar a sua vida das mãos do Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós não estamos em uma brincadeira. Quando a palavra do Senhor diz que o inimigo, que Satanás é o nosso inimigo, realmente, irmãos, ele é o nosso inimigo. Ele não está brincando. Ele não está. Então, nós precisamos ter essa consciência. Levanta a sua mão e declare comigo: hoje eu vencerei todo o engano da serpente. E o Espírito Santo, enquanto eu estava preparando essa palavra, ele me mostrou que muitos estão encantados, estão debaixo da ação do engano da serpente, que é Satanás. A antiga serpente, em Apocalipse diz, a antiga serpente é Satanás. Muitos estão, e por isso estão sendo destruídos, estão perdendo oportunidades na sua vida, estão se enganando e muitas vezes até assolando as pessoas que estão ao lado deles, assim como Jonas. Jonas, ele fugiu da presença de Deus. E aí, quando ele estava no caminho, que Deus estava falando: não é esse o caminho, Jonas. Enquanto ele estava andando nesse caminho, só acontecia B.O., só acontecia problema, só luta, irmão, só luta. E muitas vezes, muitos estão, ou sabem da palavra, sabem do caminho, sabem que andando assim a vida vai dar certo, a vida vai prosperar, porque Deus abençoou. Só que mesmo assim, eles acham que servir a Deus é difícil, e servir a Deus é complicado, que andar na vontade de Deus é complicado, e isso é um engano. Isso também é um engano que ele está colocando no coração das pessoas hoje. Eu vou trabalhar bastante porque eu tenho muito dinheiro e aí eu vou abençoar a obra. Isso é engano, porque o teu trabalho não tem poder de abençoar o reino se você não estiver no centro da vontade de Deus. Deus não deseja que nós perdamos a nossa comunhão com Ele e a nossa intimidade com Ele por conta de nada dessa terra. E Satanás, nesse tempo, nos últimos dias, ele está usando essa estratégia, a mesma estratégia, falando aos ouvidos dos servos de Deus mentiras, tentando colocar direções que não pertencem a Deus e tirando aquilo que é a credibilidade do poder de Deus diante de nós. Então, e muitos estão rejeitando a voz do Espírito Santo. Só que quando Jonas, ele entendeu que ele precisava só obedecer, ele precisava só ouvir a voz de Deus. E quando ele estava lá no fundo, no estômago daquele peixe, acabado, a carne toda a comida dos sucos gástricos da baleia, ele clamou. Irmãos, que o Espírito Santo toque no teu coração hoje, que você não espere. Não espere estar na situação de pré-morte, para você cair na real, para você cair em si e entender que Deus deseja
o melhor para você. Assim como Deus tinha um plano para Adão e Eva, e Ele planejou, irmãos. Ele fez tudo. Ele fez o jardim, Ele deixou tudo preparado. Chamou em todas as noites Deus, toda a viração de noite, né? No horário das 6 horas da noite, Deus ia conversar com o homem. Deus descia do trono dele, de glória e poder, e descia para conversar com o homem. Imagina qual era o plano que Deus tinha para Adão, qual era o plano que Deus tinha para Eva. E é assim que Deus deseja, através de Jesus. Ele deseja que nós, todos os dias, vivamos a intimidade que Ele ofereceu para Adão e Eva. E isso é o que nos supre, é isso que fortalece o nosso coração. Não é o muito trabalhar, estou dizendo que não precisa trabalhar, tá, irmãos? Mas não é o muito trabalhar, porque quem supre é Deus. Deus é o supridor. Quem crê que Deus te supre? Aleluia. Quem crê que Deus te abriu essa porta para você? Quem crê que se amanhã, por algum motivo, a porta se fechar, nada vai mudar, só vai prosperar mais e mais? Quem crê? Irmãos, eu vivi momentos na minha vida e eu tenho autoridade para falar sobre isso. No momento que eu não conseguia trabalhar, foi o momento onde mais os meus celeiros se fartaram. Mais o Senhor me abençoou, porque é Deus, irmãos. É momento de nós, é tempo de nós tirarmos as mentiras, o engano, aquilo que são as palavras desta terra. As pessoas lá fora, elas querem algo que elas nem sabem o que querem. Elas acabam com a reputação das outras para ter um cargo. E quando elas ficam no cargo, elas não se saciam. Elas definem a sua vida até ficarem afortunados. E quando eles enchem as suas contas no banco, aquilo que o vazio que ele achava que ia suprir com a fortuna permanece. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Oséias, no capítulo 4. Oséias, livro de Oséias. Amém. Oséias 4, versículo 6. Estava chegando aqui no Oséias aqui, está mais rápido. Diz assim: o meu povo, vamos ver todos? O meu povo está sendo destruído, porque ele falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Que forte, né, isso? Que forte. Que nós não venhamos a agir dessa forma. Que nós não venhamos a ser destruídos. Muitos estão sendo destruídos porque faltam conhecimento, porque se estagnaram, pararam em um momento da sua vida pensando que já estava bom. Já estou bom, já está tudo bem, já conheço a Bíblia. Jesus já é meu Senhor, está bem, e não se aprofundam mais, não oram mais como orava antes, não buscam mais. E por isso, muitas coisas que estão acontecendo negativamente na vida de muitos, é por isso, porque falta o conhecimento. E que hoje você possa, a partir desta noite, colocar dentro do teu coração a certeza e uma convicção dentro de você, que você fale: a partir de hoje, eu não vou parar de conhecer a Deus. Porque, irmãos, Deus, Ele é eterno. Deus não tem fim. Nós temos fim. Mas aqueles que estão em Cristo não têm fim também. Somos eternos. Mas Deus é eterno. E muitas vezes a gente fica limitando quem é Deus. E pensando: não, é só até aqui. Eu já vivi tudo que Deus tinha para mim.
você está enganado, você está debaixo do serpente, do engano da serpente. Não vamos rejeitar o conhecimento espiritual, porque a palavra em Provérbios fala: a sabedoria anda pelas praças, pelas ruas, buscando o justo, buscando quem queira entender, quem queira aprender. A sabedoria. A sabedoria. Em Provérbios fala, o Senhor diz em Provérbios, no livro quase todo: buscai a sabedoria, buscai o conhecimento. O conhecimento é melhor do que a prata, do que o ouro. O conhecimento de Deus abre as portas. Oh, Deus, Ele coloca você na hora certa, no momento certo, abre a porta automática, onde não há dinheiro para fazer uma abertura de um financiamento, ou de adquirir a sua casa, o seu carro. Deus coloca a situação na tua frente e você vive um milagre, porque Ele pode fazer, porque Ele quer fazer. E Ele só deseja o nosso posicionamento. O versículo 1 de Gênesis, capítulo 3. Vamos voltar lá. Nós precisamos conhecer como agir para vencer o engano da serpente. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, capítulo 1. Glória a Deus. Amém. Bem? Tá bom? Amém. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Eva aceitou as mentiras da serpente nos seus ouvidos, e hoje o Espírito de Deus, Ele vai tirar dos seus ouvidos espirituais todas as mentiras, tudo aquilo que Ele está falando sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu cônjuge, sobre a tua casa, sobre todas as coisas que Ele está assolando, porque o Espírito de Deus me disse que muitos estão sendo assolados. Pessoas estão vivendo situação nos seus lares, na sua vida cotidiana, e está acontecendo coisa diante dos olhos dela, só que ela interpreta debaixo da mentira e do engano das palavras de Satanás. Foi assim que Satanás fez com Eva. Deus tinha falado, irmãos, aqui, deixa eu ver aqui no versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis. Vê se agora vai, Maria, em Gênesis 2, 9, diz assim, Deus falou assim, perdão, não é aqui não. Versículo 16, perdão. Versículo 16 do capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Ou seja, Deus tinha falado: você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus sabia que iria morrer eternamente. Quem comesse dela iria morrer eternamente. Irmãos, a palavra fala que no jardim também tinha a árvore da vida. Sabia? Estava lá no jardim, irmãos. E Eva foi tão assolada pela serpente que a serpente envolveu ela de uma forma que fez com que ela preferisse a árvore que trazeria a morte para ela. Deus ordenou para não comer da árvore da vida para a mulher. Deus falou: você não vai comer da árvore da vida. Falou? Não. Deus falou: você pode comer de todas as árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. E hoje é isso que acontece. Nós muitas vezes estamos vivendo situações onde nós precisamos escolher a vida, assim como a palavra do Senhor disse para o povo de Israel: escolha a vida para que vives. Muitas vezes muitos estão escolhendo a morte,
dor, escolher caminhos que é agradável aos olhos, como aquela árvore era agradável, nós vemos aqui, agradável aos olhos, boa para dar entendimento, e é esse prato que o inimigo está colocando na vida de muitos, e muitos estão caindo, irmãos, vendendo a sua alma, sendo assolados, assolando as suas casas. Mas hoje eu declaro no nome do Senhor Jesus que o poder que havia estava assolando os teus ouvidos espirituais, tirando o teu foco da palavra. Eu declaro em nome de Jesus que cai agora por terra, está destruído da tua vida a ação do inimigo nos teus ouvidos. Você vai ouvir a voz do Senhor, a voz do pastor que te guia para pastos verdejantes, que te guia para as águas de descanso, que refrigera a sua alma. Você não vai mais caminhar só, você vai caminhar andando atrás do teu pastor, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te livra e te sara. Em nome de Jesus, todo encantamento, toda obra nos ouvidos espirituais, pelo poder do sangue de Jesus, está quebrado nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Nós não podemos deixar os pensamentos que nós sabemos que não está de acordo com a palavra de Deus serem mais fortes do que a voz de Deus. Em nome de Jesus. Se você, irmão, muitas vezes em situações ouve alguma coisa e isso entra no teu coração e você está entristecendo, se assolando, saiba que isso é ação do espírito do engano, do espírito da serpente. Denuncie nesta noite em nome do Senhor Jesus. Não se entregue a sentimentos, aquilo que os pensamentos do inferno. Porque quando nós ouvimos um pensamento, é inevitável a gente ouvir. É inevitável ouvir pensamentos na mente. Só que nós não podemos deixar entrar no coração. Porque é no coração que gera os desígnios, né? Então, por isso que o Senhor fala, guarde o teu coração. Por isso que Davi declarava, Senhor, esconda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus. O versículo 5, vamos ler, de Gênesis 3, versículo 5. Satanás, ele quer tirar a sua visão espiritual. Ele quer e trabalha para distorcer a sua visão daquilo que acontece na sua vida e ao seu redor, em cada situação. E a serpente falou assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, Satanás colocou aqui algo que Eva já tinha. Eva já tinha a visão da verdade, do reino de Deus. Só que ela deixou a voz entrar no coração. E ela começou a imaginar, nossa, como seria se eu comer, eu vou ter entendimento. Ela já tinha entendimento. Se eu comer, eu vou ser conhecedor, eu vou ser como Deus. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós somos como Deus. Ela é como Deus, ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, nesta noite, o Senhor vai tirar dos teus olhos todo engano, toda mentira, tudo aquilo que o inimigo começa a falar na tua vida, começa a falar, mas se você fizer dessa forma vai ser melhor, mas você ouviu a palavra no domingo, Deus estava falando, meu filho, faça isso, mantenha firme, isso, e aí na semana Satanás fala, mas você não precisa também seguir tão tua risca, mas você não precisa também ser tão religioso, tão fanático, e assim o inimigo vai jogando as setas, e aí muitos estão deixando de viver a plenitude do amor, da presença
Aleluias. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 2. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia e guerra não são carnais, em si poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Deixa aí, Mari, no versículo 4. Então, irmãos, as nossas armas de guerra, elas não são físicas, até porque nós fisicamente não podemos lutar contra o inimigo, mas elas são poderosas e espirituais, poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Eu declaro que todas as fortalezas que foram montadas na tua vida durante anos no teu interior, eu despedaço pelo poder do sangue de Jesus. Você vai se desprender dessas fortalezas de engano e mentira, daquilo que é o entorpecimento do inimigo desta terra, em nome de Jesus. Caia por terra da sua vida, em nome do Senhor Jesus. E nós temos o poder de anular sofismas. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira. É uma mentira tão bem feita, tão bem falada, que parece verdade. Então, se a palavra diz assim, Isaías 53, pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós somos sarados. É a palavra de Deus. A palavra de Deus na nossa vida, irmão, tem que ser lei. É lei dentro de nós. Lei. Então, tudo que vem contra essa palavra, nós temos que anular. Mas o diagnóstico chegou, o médico falou, fez um exame, está lá no exame, né? Falou que vai viver a vida inteira desse jeito. Deus falou? Não. A palavra de Deus dentro de você é lei? Então anule. Não aceite, não deixe isso entrar no teu coração. Não permitas, em nome de Jesus. Mas parece que é verdade, pastor. Nossa, não está com sintoma, e está assim, está desse jeito, está aquilo. Só pode ser verdade. É mentira. Anule, porque não está de acordo com a verdade. Então, muitos hoje estão sofrendo porque se conformam com a voz do engano, com o sofisma, com aquilo que é natural para o mundo, né? Se conforma, a porta não vai se abrir. Você não tem faculdade, você não estudou. Se conforma aí com o seu lugarzinho aí, vivendo na humilhação. Dê graças a Deus que você tem um teto para morar. Não se conforme. Use a palavra de Deus para anular as sentenças, para anular os sofismas, para anular as mentiras. Se conforma. O seu filho não vai voltar para os caminhos do Senhor. É mentira.
situação, ele coloca no coração a paralisação, e aí vem a fraqueza espiritual, aí vem a pessoa não consegue orar, a pessoa não consegue buscar, a pessoa se enfraquece, e aí a pessoa fica enfraquecida e se sufocando, e é assim que a serpente faz. Como que a serpente e a cobra ela faz? Ela envolve, irmãos, eu não estou brincando aqui nesse altar. O Espírito de Deus, ele quer quebrar essa ação nesta noite. Em nome de Jesus, essa serpente, ela vai envolvendo, ela vai encantando, e o Espírito de Deus me mostra muitas pessoas com encanto nos olhos, encanto nas visões estagnadas, paralisadas, apertadas pela ação e o envolvimento desse Espírito, a ponto de sufocar. Isso Daniel já ministrou a respeito disso, não está aqui. E tem tipos de cobras que fazem isso, que elas não engolem, elas envolvem, apertam, quebra todo o osso, e a pessoa morre, e aí sim ela come. Então é assim que a antiga serpente ela age, em nome de Jesus. Aleluias. Como nós vamos vencer o engano da serpente? Eu vou ministrar em 10 minutinhos. Em primeiro lugar, ouça a palavra de Deus e entenda que a palavra é a verdade absoluta. O que eu falei há pouco. Rejeite dos teus ouvidos tudo que não é a palavra. Tudo que não é a palavra não pode entrar. Fecha, levanta sua mão e declara assim: Senhor Jesus, me blinda, para que nada que esteja fora da tua palavra entre dentro de mim. Me blinda contra a ação do espírito da serpente, em nome de Jesus. Em segundo lugar, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como você ama a si mesmo. Há um poder na comunhão e no amor. Há um poder na comunhão e no amor ao próximo, no amor e ao amor de Deus. Deus descia todos os dias, final do dia ele descia para ter comunhão com ela e com ele. Imagine, irmãos, estar diante de Deus, ver a Deus, conversar com Deus face a face, em nome de Jesus. Há um poder, e nós precisamos entender, colocar o trono de Deus, a presença de Deus, no lugar primordial da nossa vida. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. O teu coração está assentado no trono do teu coração, o Senhor Jesus? Eu quero que você reflita. Você não precisa responder para mim. Feche os teus olhos. Olhe para dentro de você. Imagine o teu interior, o teu coração, um trono. Existem corações que estão com o seu trono vazio. Existem corações que estão com o seu trono, muitas coisas assentadas. Família, trabalho, pessoas, até o cônjuge, filhos. Só que esse trono que está no teu coração, ele pertence a Jesus Cristo. Então, nesse momento, você vai tudo aquilo que o Espírito de Deus está mostrando para você, que está sentado nesse trono no teu coração, você vai tirar agora. Tire do trono do teu coração tudo que não é o Senhor Jesus. E agora, levanta sua mão e declare: Senhor Jesus, pode se assentar no trono do meu coração. Faça a sua vontade. Eu recebo a sua vontade. Eu me entrego à tua vontade. Não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E em terceiro lugar, receba um discernimento espiritual para perceber o que está acontecendo ao seu redor. E com isso, para a gente perceber
dia a dia nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. Estar em comunhão, vigiar. Quem é vigilante, quem é vigilante sabe o que é vigiar, né? Vigiar é ficar atento. Qualquer movimento, opa, o que está acontecendo? Ter atenção espiritual. Nós precisamos receber e usar de discernimento espiritual em todos os momentos da nossa vida. Irmão, se você está vivendo alguma coisa, não seja impossível. Não queira falar na hora, não queira tomar atitude na hora, não queira. Muitas vezes uns falam, fazem, agem de uma forma e depois se arrependem, porque não deveria ter falado, não deveria ter feito, não deveria ter esperado. A gente tem que ter um exercício. Sabe qual é o exercício do cristão? Olhar, se calar. Olhar, se calar e perguntar para Deus. Amém? Agora eu te pergunto, se Eva, quando ouvisse a voz da serpente, ela se calasse. Mais tarde, na viração do dia, eu vou perguntar para Deus se o que ela está falando é verdade. Era simples, irmãos. Mas por que ela não fez? Porque ela deixou coisas, a oportunidade de ser com Deus, a oportunidade de ter entendimento, entrar com um trono no seu coração. Então, nós precisamos aprender com os erros dos outros. Tem um monte de erro aqui, irmãos, que a gente pode ler e aprender e não fazer de novo. Né? Uma pastora Raquel, ela fala para a gente, melhor é aprender com os erros dos outros. Então, vamos entender como nós temos que nos proteger, tendo discernimento espiritual. Então, em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, amar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, porque quando nós temos um tempo de qualidade, de intimidade espiritual com o Senhor, nada nos engana. Deus fala tudo. Então, se muitas vezes você está perdido, se muitas vezes você está confuso, se talvez alguma coisa você precisa de uma decisão, você não está conseguindo entender, está com insegurança, abre a porta do seu quarto, fecha a porta, se ajoelha e tenha um tempo de intimidade com Deus. E não saia de lá enquanto o Senhor não falar. Irmãos, Ele fala. Ele fala rápido. Ele fala. Até no silêncio, quando Ele tem silêncio, quando Ele se cala, Ele está falando. Amém? Então é isso que nós temos que fazer. Não podemos ser impulsivos. Não haja na emoção. Fique calado. Coloque tudo em oração e espere a resposta de Deus em cada passo que você der, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no teu lugar, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos agora e vamos começar a colocar as nossas causas na presença do nosso Senhor. Em nome de Jesus, se o Espírito de Deus falou ao teu coração nesta noite, não endureçais o teu coração. Assim como o Senhor fala, diz na sua palavra, disse ao povo de Israel, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o teu coração. Oh, escolhe a vida para que vivas. E isso é independente de quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você faz a obra, ou faz pouco, ou faz muito tempo. Não, Deus não está falando, Deus não faz acepção de pessoas para lançar a sua palavra. Então, em nome de Jesus, é hora, nesse momento, você jogar para fora tudo aquilo que você estava enfrentando